Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar de fraudes e esquemas financeiros na atualidade. Não percam, já a seguir. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Para quem não é inscrito e quem chegou pela primeira vez, por favor clique aqui em baixo, subscreva e faça então parte deste projeto, um projeto pessoal onde vamos falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. E hoje, para alertar e porque existem milhares de vítimas todos os dias, é importante percebermos quais são as fraudes e os esquemas financeiros que nós temos na internet atualmente. Assim, decidi reunir alguns exemplos do que tem acontecido e que tenho visto online e que é importante falar e que as pessoas devem ter cuidado antes de fazer algum tipo de interação com essas pessoas ou até mesmo colocar lá o seu dinheiro. O importante aqui é percebermos o que é que poderá estar a soar mal ou aquilo que poderá realmente levantar aquelas dúvidas se aquilo é um sítio onde nós podemos ou não investir. Uma das coisas que nós encontramos com muita facilidade na internet, principalmente nos comentários de alguns jornais nacionais e redes sociais e algumas páginas, são os agiotas, aqueles que querem oferecer o seu dinheiro mediante uma taxa de juros que normalmente não mencionam, mas que é muito elevada. E o que vai fazer com que pessoas desesperadas possam então socorrer-se a esse tipo de pessoas que não são certificadas, que não têm credenciação em relação à sua atividade financeira e que podem então tomar algumas medidas, até mesmo medidas que podem pôr em risco essa pessoa em relação à cobrança do dinheiro. Por isso é importante percebermos que esse tipo de pessoas não têm uma boa índole. Neste caso, o que querem fazer é aproveitarem-se muitas das vezes das necessidades dos outros e por isso será também importante mantermos afastados desse tipo de comentários, essencialmente de qualquer tipo de oferta que não seja por uma instituição devidamente regulada e devidamente supervisionada pela CMVM em Portugal. Por isso já sabem, da próxima vez que identificarem um comentário de alguém a oferecer dinheiro na internet, duvidem sempre e mantenham-se afastados. Em segundo lugar, outro dos esquemas que corre muito a internet é relacionado com as criptomoedas, nomeadamente notícias falsas em que dizem que as pessoas ganharam muito dinheiro investindo em criptomoedas ou em Bitcoin, nomeadamente pessoas que são consideradas figuras públicas. Nós temos o caso, por exemplo, de José Mourinho, Cristiano Ronaldo, a Áurea e muitas outras que se viram envolvidas neste escândalo sem saberem do que estava a acontecer. Isto porque existiam então pessoas com má fé que estariam a tentar dar a volta às pessoas que não têm conhecimento do que é que são as criptomoedas e quais são as plataformas que podem investir. E assim, criando notícias falsas com páginas falsas, iriam indicar notícias que não aconteceram para levarem essas pessoas a investirem com eles e depois ficarem com o seu dinheiro. Normalmente são investimentos relacionados com valores elevados, como o caso de 250 euros para a inscrição no projeto que era supostamente ligado a José Mourinho, mas neste caso o que aconteceria é que as pessoas iriam perder o seu dinheiro e com certeza que não iriam ter nenhum tipo de retorno. Por isso é importante perceber aqui o que é que poderá ser falso do verdadeiro e normalmente tudo o que seja um retorno muito alto em relação à percentagem a ganhar, duvidem sempre e mantenham-se afastados, principalmente quando se trata de criptomoedas. Como podem ver agora nestas imagens, eu mostro aqui esta notícia falsa de José Mourinho e os comentários que inclusive no esquema também foram criados para ajudar a aumentar a credibilidade e a dar mais conteúdo e mais feedback por parte de depoimentos falsos no qual estas pessoas e estes perfis não existem, mas estavam então a conversar como se tivessem sido utilizadoras desta plataforma e tivessem então já obtido algum tipo de ganho. Por fim, o último exemplo que eu quero falar para podermos falar de fraudes financeiras é um exemplo mais difícil de detectar. Ele chama-se esquema de pirâmide e está recentemente a ser associado às empresas peer-to-peer, deixando muitas vezes estas empresas com uma conotação negativa. E apesar de no mercado nós temos empresas que são credíveis e que estão a fazer, apesar dos riscos desse mesmo investimento, o seu trabalho, nós temos então golpistas ou pessoas de má fé a criar empresas peer-to-peer para poderem ficar com o dinheiro dos investidores. Um desses casos foi agora em janeiro de 2020, uma empresa chamada Investio, que na Estónia simplesmente desapareceu com o dinheiro dos seus investidores. De um dia para o outro, o site ficou, como vocês podem ver, assim, e a empresa, que é uma empresa que supostamente já operava desde o ano 2017, indicou que seria, nas suas redes sociais, em primeira instância, um ataque proveniente de piratas informáticos, colocando assim uma culpa, digamos, em terceiros. Mais tarde veio-se a descobrir que realmente foi mais uma saída chamada Exit Scam, que é uma fuga, digamos assim, deste esquema, através de desaparecerem e deixando a responsabilidade no nome de outros. E isto vai fazer com que os seus 15 mil investidores neste momento estejam a juntar-se para poder então entrar, ou se não me engano até já entraram com uma ação
contra a Investio e os seus representantes legais. A verdade é que estas empresas peer-to-peer têm uma regulação, têm a regulação dos seus países e até mesmo por autoridades europeias, mas neste momento são tipos de investimento mais recentes. Apesar de algumas já terem 10 anos, estão a aparecer sempre novas empresas. E é importante, como investidores, termos aqui alguns pontos em consideração que podem ser importantes no caso de investirem o vosso dinheiro. As primeiras dúvidas que surgiram nesta empresa têm a ver com o facto de os próprios investimentos em si serem investimentos com alto retorno. Nós estamos a falar entre os 15% a 30% de retorno, o que é muito face a um investimento considerado mais seguro. Para além disso, as fotografias daquela empresa eram um pouco, como eu costumo dizer, excêntricas, e até mesmo tínhamos aqui algum tipo de atividade que não se percebia muito bem o que era e também alguns investimentos em criptomoedas, o que já por aí começa a ser um pouco estranho misturar tanto tipo de investimento. Tínhamos também aqui a história do novo CEO que foi contratado e que já tinha um passado relacionado com esquemas financeiros. Temos aqui algumas coisas que foram mostrando um pouco o caminho por onde a própria plataforma estava a ir e infelizmente as pessoas não conseguiram detectar isso e viram-se envolvidas então neste esquema. Atualmente este tipo de esquemas pode continuar a acontecer e nós temos de tomar algumas medidas para poder então precaver-nos de estar a ser envolvidos em algo similar. Em primeiro lugar, temos sempre que olhar para os relatórios oficiais dessas empresas que sejam em princípio auditadas até por outras empresas credíveis, no qual nos demonstra a sua saúde financeira. Para além disso, também conta o tempo que essa empresa já opera no mercado em relação aos seus clientes satisfeitos. Obviamente que no caso das empresas peer-to-peer não existe uma história ainda para podermos identificar o que tem acontecido com o caso, por exemplo, com crises e com situações mais difíceis, mas estamos aqui então para poder ver o que vai acontecer com as plataformas onde nós investimos. Outra das coisas que nós podemos fazer é precaver-nos logo com o nosso dinheiro, com o montante que nós temos a investir. Se colocarmos o dinheiro que nós temos a noção de que podemos perder à partida, já sabemos que se acontecer alguma coisa não vamos estar a impactar as nossas finanças. E claro, a última sugestão será sempre diversificarem. Nunca ponham os ovos todos na mesma cesta, porque se algo acontecer, vão ficar então em apuros. E já sabem, não se esqueçam de estudar o máximo que vocês conseguirem em relação aos investimentos que estão a fazer. Não há nada melhor do que o conhecimento e o conhecimento vai dar-vos mais segurança. Se for o caso, peçam então dados a essa empresa ou então junto de entidades reguladoras, no sentido de poderem ter apoio ao investidor, como é o caso da CMVM. Aqui embaixo na descrição vai ficar para vocês acederem o link da CMVM, onde conseguem descrever alguns dos comportamentos mais típicos quando estamos num cenário de possível fraude financeira. Por isso, acedam, leiam e já sabem, se duvidam de alguma coisa, mais vale não investir. Acima de tudo, protejam-se e tenham em conta o vosso nível de risco. Já sabem que eu não sou conselheira financeira, aqui o que partilho é apenas a minha opinião, a opinião de alguém que costuma ver muitas coisas na internet e consegue identificar já a partir de alguns esquemas. Por isso, aqui fica o meu alerta para aquelas pessoas que não fazem ideia do que é um investimento ou uma empresa credível ou algumas fraudes que têm havido online. Se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.